Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma correção. Hoje nós vamos corrigir a aula da semana 21 do nono ano. Nessa aula, nós fizemos uma avaliação e uma revisão. Uma avaliação, uma revisão avaliativa, seria isso. E aí nós abordamos vários assuntos de várias aulas. E o primeiro assunto aqui que nós estamos vendo é proporcionalidade. Então, nós estudamos grandezas direta, diretamente proporcional, que nós chamamos de GDP, e grandezas inversamente proporcional, que nós chamamos de GIP. E também relações que não são grandezas nem proporcional, nem inversamente proporcional. Tem os três tipos. Então, nós temos a GIP, a GDP, que são diretamente proporcional, as GIP, o nome já diz, grandeza inversamente proporcional. E nós temos grandezas não proporcional, que não é nenhuma dessas daí. Não tem proporção, não tem razão. Nas grandezas diretamente proporcional, tem razão. Nas grandezas inversamente proporcional, também tem razão. Nas não proporcional, não tem razão. Então, é importante você saber diferenciar. Que nem aqui, a letra A. A letra A diz assim, Marcos comprou 12 marmitas e pagou R$120. Então, se eu fizer 120 dividido pelas 12, eu vou obter 10. Aí. A razão aqui seria 10. Nós vamos ver se isso acontece em todas as situações do problema. Poliana comprou 5 marmitas a R$50. Então, 50 dividido por 5 também dá 10. Aí. Então, o que acontece? 120 dividido por 12 é proporcional a 50 dividido por 5. Não só proporcional, como diretamente proporcional. Aí, são iguais. Tanto é que se eu multiplicar cruzado, dá a mesma proporção. Conclusão, a razão é 10 e a grandeza é GDP. Grandeza diretamente proporcional. Aí. Está mandando informar a razão e está mandando dizer se é proporcional direta, inversa ou se não existe. Era só isso que era para fazer, mas tinha que fazer isso. Ok? Não adianta só você falar e não provar, você tem que provar por que é. A letra B agora. A letra B, olha aí, 3 camisetas. Outra coisa, se eu inverter aqui, colocar o 12 em cima e o 120 embaixo, vai dar 1 sobre 10. Aí a razão vai ser o contrário. Acho que eu vou até fazer aqui, em vez de eu passar para a próxima. Se eu tivesse colocado 12 em cima e o 120 embaixo, ia dar 1 sobre 12. 1 sobre 12, não. 1 sobre 10. A mesma coisa aqui, 1 sobre 10. E a razão
seria 1 sobre 10. E também seria GDP. As duas conclusões estão corretas. Aí, eu posso ter dos dois jeitos. Os dois jeitos estão corretos, turma. Ok? A letra B, olha lá. Aqui agora é camisetas. Ela comprou R$ 57,00, 3 camisetas. Se você dividir 57 por 3, ó, dá 1, sobra 2, dá 9. Aqui dá 19 se eu dividir. Ok? Aí depois, comprou 5 camisetas a 75. Aí, se você dividir, estou dividindo porque dá. Se não desse para dividir, eu simplificava, ok? Aí, dá 15. Aí, já não é a mesma razão, já furou. Olha a última. 120 por 10. Aí. 120 por 10 dá 12. Então, não é grandeza proporcional. Não é proporcional. É grandeza direta. Por que é direta? Conforme eu aumento o preço, eu aumento a quantidade. Isso é verdade. Aumenta o preço, aumenta a quantidade. Aí, aumentou o preço, aumentou a quantidade. Aumentou o preço, aumentou a quantidade. Então, é direta? É, mas não é proporcional. Então, por conta disso, não é nem GDP e nem GDI. Ok? Estou tirando tudo para não ficar cheio de coisa. Então, a grandeza não é proporcional. Se você colocou que era inversa, você errou. Se colocou que era direta, você errou. A letra C eu não vou fazer aqui, eu vou fazer lá usando o desenho. Eu deixei aqui de propósito o espaço. Olha o que acontece aqui na letra C. Na letra C, se você dividir, ó, 1.600 por 2 dá 800. 800 por 2 dá 400. E assim vai, não dá nenhuma igual. Nenhuma dá igual. A mesma coisa aqui. Eu dividi, ó, não dei igual. Não é grandeza proporcional. Aí alguém poderia perguntar, professor, mas será que não é inversa? Aqui também dá para ver que não é inversa. Por quê? Se você multiplicar 57 por 3, se você multiplicar 57 por 3, ó, dá 171. 75 por 5 dá 375. Ó, não dá o mesmo número. 120 por 10 dá 1.200. Então, não é nem direta e nem inversa. Então, por isso que é não proporcional. Ok? Então, isso daqui é bom que fique registrado. Quando não dá direta, você tem que ver se não é inversa. Aqui eu não vi, porque eu já percebi logo de cara que dá a mesma razão, qualquer que seja, dividindo pelo de baixo, pelo de cima, tanto faz. Agora aqui não deu certo,
testando direto. Aí eu testei inversa, também não deu certo. Então, não é proporcional. Agora, aqui em cima, como eu estava falando, se eu dividir 1.600 por 1 dá 1.600, 800 por 2 dá 400, 320 por 5 dá 64, 200 por 8 dá 25 e 160 por 10 dá 16. Não é direta também. Só sobrou agora testar se é inversa. Aí, então nós vamos testar aqui. Olha, o que você percebe? Você percebe o seguinte, ó, que se eu multiplicar, ó, vai dar o mesmo número sempre. Aí. 1 vezes 1.600 dá quanto? 1.600. 2 vezes 800 dá quanto? 1.600. 5 vezes 320. Ó, 5 vezes 320 dá 1.600. Dá tudo 1.600. 8 vezes 200, 1.600. 10 vezes 160, 1.600. Dá tudo 1.600. Então, o que acontece? Multiplicando dá certo. Agora, outra dica. Ó, uma grandeza aumenta, aqui está aumentando, e a outra está diminuindo. Olha lá, aumentou para 5, diminuiu para 320, aumentou para 8, diminuiu para 200, aumentou para 10, diminuiu para 1.600. Aí, para 1, para 1.600. Então, o que acontece? Qual é a razão aqui? A razão é 1.600. E aqui, nesse caso, só tem uma. Não tem duas razões, que nem na grandeza diretamente proporcional. Então, a grandeza é inversamente proporcional e a razão é 1.600. Então, é GIP, grandeza inversamente proporcional e razão 1.600. Era isso que você tinha que ver. A letra C é do celular. Ó. Comprou em uma vez, pagou 1.600. Comprou em 10 vezes, paga 160. Aí. Conforme aumenta o número de prestações, diminui o valor da prestação. Tranquilo, gente. Isso daqui, ó, eu já tinha dado a matéria, tal, é uma revisão e é um exercício de teste. Ok? Agora esse daqui é de escala, de razão. Aí, ó. Malcolm vai viajar até a casa de Diana, sua prima, que mora numa cidade vizinha. Ao pesquisar no GPS o endereço de Diana, deparou-se com o seguinte mapa. A casa dele está aqui e a morada de Diana está aqui no prédio. E ele viu a escala. Ó. A escala é 1 para 100 mil. Então, como é que funciona isso? O que você precisa saber? Você precisa saber essa distância aqui, ó, da casa do Malcolm até a casa da Diana. Qual é a distância? Qual é essa distância? Aí, com essa distância e com essa escala, eu descubro a distância real. Aí, veja só. Para mim conseguir saber a distância, eu tenho que usar uma régua, gente. Você tem que pegar a régua aí e medir, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Aqui, ó, dá aproximadamente 23,5, porque eu aumentei a figura.
Mas na realidade, você medindo aí na apostila, sabe quanto que vai dar? Dá entre 12,5 centímetros a 13 centímetros. Um valor que eu achei bem razoável seria 12,8 centímetros, usando a régua, ok? Usando a régua daria aproximadamente isso. Aqui na minha régua está dando 23,5, ok? Mas não é. Aí eu medi, deu 12,8. Como é que eu sei a medida real? Então é assim, ó. O que quer dizer 1 para 100 mil? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, cada 1 centímetro no mapa é 100 mil centímetros no real. Aí, se você entender o que está acontecendo, é tranquilo. Cada 1 centímetro medido no mapa é 100 mil no real. Então, quanto foi que eu medi? Foi medido aproximadamente 12,8 centímetros. Como é que eu vou descobrir o real? Vou multiplicar por 100 mil. Quanto que vai dar isso? Multiplica 12,8 vezes 100 mil. É só você colocar os 128, os 5 zeros, e anda uma casa. Andando uma casa, você tira um zero. Aí. Tira um zero. Aí. Tirei um zero. Isso vai me dar os centímetros. Quanto deu isso? 1.280.000 centímetros. Cara, mas quanto que é isso na realidade em quilômetros? Ah, você tem que passar de centímetro para quilômetro. Para passar de centímetros para quilômetros, ou você divide por 100 mil, ou você lembra da tabela. Ó. Tabela é isso aqui, ó, quilômetro, quilômetro, decâmetros, metros, decímetros, centímetros. Para ir de centímetros para km, olha quantas casas eu tenho que andar. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Para mim andar 5 casas, a vírgula que estaria aqui, ó, andando, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula viria para cá. Aí, ó. Tá vendo? Se você não lembrar disso, use a tabela. Aí, põe aqui, ó, o zero, os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha lá, os 4 zeros. Ok? Depois vem o número 8, o número 2 e o número 1. Aí a vírgula está no centímetro. Vou tirar a vírgula do centímetro e vou pôr a vírgula no km, que é para onde eu quero ir. Resultado, quanto deu? Deu 12,8. Então, isso daqui dá 12,8 km. Quem usou 13 centímetros deu 13 km. Quem usou 12,5 deu 12,5 km. Conclusão. Qual é a resposta? Então, a distância, eu não vou escrever o nome deles não, entre a casa deles é
12,8 quilômetros. Tem gente que colocou 128, tem gente que colocou 0,12, está tudo errado. Essa é a resposta correta do exercício. Aí, um exercício super importante essa matéria, cara. Muito importante para a sua vida. Muito, demais importante. Aprenda isso, por favor. Agora aqui, a outra matéria que nós abordamos foi retas paralelas cortadas por transversal. E nós devemos calcular o x aqui, ó. Observe que a reta AR, ela é paralela à reta S. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo são iguais. Esse exercício aqui, o número 1, trata de ângulos correspondentes à letra A. Ó. São ângulos correspondentes. Aí. Ângulos correspondentes e ângulos correspondentes são iguais. Então, 3x menos 12 é igual a 2x mais 15. Aí. Como é que resolve isso? Tem que deixar o x tudo do lado esquerdo, no primeiro membro, e os números no segundo membro. Então, 2x vem para cá e o 12 vai para lá. Como é que fica, então? Fica assim. 3x menos 2x igual a 15 mais 12. 3x menos 2x dá 1x, que eu não preciso pôr 1. E 15 mais 12 dá 27. Aí. Quem é o x? 27. Tranquilo, pessoal. Não era difícil não, hein? Aqui, a letra B. Aqui já trata-se de outro ângulo. Eu tenho que calcular quem é o ângulo A. Só que para calcular o A, eu tenho que calcular o x primeiro. E observe aqui, não é mais correspondente. Eles são chamados de colaterais. Colaterais porque estão do mesmo lado, só que externos. E os ângulos colaterais, tanto internos quanto externos, eles têm o mesmo valor. Não, a soma do valor deles é 180. Aí, ó, 2x mais 10 mais x menos 10 dá 180 graus. É sempre assim. Ok? Então, os colaterais externos ou os colaterais internos, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Ok? Então, nós vamos juntar o x com x. Percebo que mais 10 com menos 10 dá 0. Sobrou só do lado de cá 3x igual a 180. Então, o x é 180. O 3 está multiplicando, vai dividindo. O x é 180 por 3, 60. Aí, calculei o x. E agora, para calcular o A? O A é ângulos OPV aqui, ó. Olhando no desenho, o ângulo A é igual a x menos 10. Então, quem é o ângulo A? O ângulo A o ângulo x é 60 menos 10. O ângulo A
é exatamente 50 graus. Aí. Ok? Agora vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho de novo as retas paralelas, essas aqui, ó. Essa e essa. Agora, esses ângulos aqui, eu poderia dizer que também não são colaterais, porque não estão do mesmo lado. Mas independente que tipo de ângulos são, ó, esse daqui é igual a esse. Aí. 3x mais 20. Agora que eu fiz isso, aí eu percebo que o ângulo aqui são OPV. O que quer dizer OPV? Ângulo oposto pelo vértice. Ângulo oposto pelo vértice. E ângulo oposto pelo vértice são iguais. Então, 4x Então, 4x menos 30 é igual a 3x mais 20. Aí resolvendo, passo para cá, passo para lá. Vai ficar 4x menos 3x igual a 20 mais 30. 4x menos 3x dá 1x. Do lado de cá dá 50. Conclusão, x igual a 50. Suave. O exercício número 4. Esse daqui trata-se da seguinte matéria. Teorema de Tales. E o teorema de Tales em retas paralelas cortadas por transversal. Olha aqui, ó. Essa daqui é a reta A, a reta B, a reta C. E A é paralelo a B, que é paralelo a C. A mesma coisa aqui, A paralelo a B, paralelo a C. Então, trata de um feixe de retas cortadas por duas transversais. No caso aqui, a reta RS. Nesse caso, vale a seguinte proporção. 4 dividido 4 por x mais 3 é igual a 3 dividido por x mais 1. Aí. Como é que resolve isso? Só cruzar a turma. Aí. 4 vezes x mais 1 é igual a 3 vezes x mais 3. Aí. Multiplica, distribui e seja feliz, ó. 4x mais 4 é igual a 3x. 3 vezes 3, 9. 4x menos 3x. Tem que mudar de lado, não esqueça, não esqueça. Não esqueça. Igual a 9 menos 4. 4x menos 3x dá x. 9 menos 4 dá 5. Conclusão, quem é o x procurado? É o 5. A mesma coisa vale aqui, ó. Que elas estão juntinhas, mas se você afastar,
deslocar ela mantendo o mesmo ângulo, elas vão ficar assim, ó. Que é a mesma coisa, teorema de Tales. Aí. O aluno está cruzando lá em cima, não sei fazer. Nada, é a mesma coisa. Aí, como é que fica então? Fica 4 sobre x igual a 2 sobre 3x menos 5. Cruza, cruza. Então, vou obter 4 vezes 3x menos 5 igual a 2 vezes x. Aí. Distributiva, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Passa esse x aqui, ó, para o lado de lá. Vai ficar 2x, 12x menos 2x. E passo 20 para o lado de lá, que era menos 20, mais 20. Aqui dá 10. E o resultado vai ser 20 dividido por 10, x igual a 2. Aí, ok? E finalmente o último. O Tales aqui agora é a mesma coisa. É o Tales, mas aplicado em triângulo. Mesmíssima coisa. Por quê? Eu tenho um triângulo, né? Mas se eu afastar as retinhas, vai ficar assim, ó. Olha lá. Aqui é 4, aqui é 6, aqui é a reta paralela. Aqui tem outra reta paralela embaixo. Aqui é 2 e aqui é x. Aí. Afastando os lados do triângulo, né? Deslocando e mantendo o mesmo ângulo. Trata-se da mesma coisa. Olha lá. Aí fica 4 sobre 2, 6 sobre x. Aí multiplico e multiplico. 4x, 2 vezes 6, 12. X igual a 12 dividido por 4, 3. Não é fácil? A mesma coisa o outro triângulo. Aí. O outro triângulo, a mesma coisa. Esse daqui é a letra A letra B. Aí. Observe que tudo isso para valer, essa parte aqui, ó, que é o DE, tem que ser paralelo à base. O DE tem que ser paralelo, por isso que no exercício cita lá, ó. Olha aqui no exercício, está citando, ó. Aí. DE paralela a BC. Por quê? Se eles forem paralelos, aí vira o teorema de Tales. Retas paralelas cortadas por transversal. Aí. Aqui é 6. Aqui é 4. 5x menos 3. E aqui é 8. Aí, vou montar, ó. 6 está para 4, 5x menos 3 está para 8. Multiplica a cruzada aqui, ó. Vai ficar 4 vezes 5x menos 3. Do outro lado, 6 vezes 8, 48. Aí, resolve. Tranquilo, que tem uma distributiva,
4 vezes 5, 20x. 3 vezes 4, 12. Igual a 48. 20x igual a 48. Vou mandar o 12 mais 12. 20x igual 40, 50, 60. 60 dividido por 20. X igual a 3. Aí. Os dois deram 3. Ok? Beleza aí, gente? Entendeu? Espero que sim. Abraço.